Uma boa noite aos irmãos, às irmãs. Mais uma vez, muito bom estar aqui nessa confraternização das duas casas, que já dura, acho que uns 35 a 40 anos, né, onde nós viemos aqui, os nossos irmãos vão lá fazer as dissertações doutrinárias. E a gente se sente bem, né, aumentando esse ciclo, né, de amizades e fraternidade. E hoje, né, nos propomos a falar sobre as leis físicas e ou espirituais. E nós vamos ver, lá no Livro dos Espíritos, esse estatuto, né, que rege as nossas vidas, trazido por Kardec através do Mestre Maior. E na questão 615, Kardec pergunta aos espíritos que compõem o Espírito de Verdade: é eterna e imutável a lei de Deus? E a resposta é eterna e imutável como o próprio Deus. E Kardec continua perguntando, né, é possível que Deus tenha prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outras épocas? E a resposta, né, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas. Mas a lei de Deus são perfeitas, as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus em toda a eternidade. Então, nós vemos aí os espíritos respondendo a Kardec que as leis materiais, as leis científicas, todas elas são eternas, então já existiam muito antes, né, de tantas leis que nós vemos ser promulgadas ao longo dos tempos. As leis já existiam, porque tudo que foi criado foi de acordo com a lei de Deus. Então nós vemos ao longo dos tempos, né, tantas leis que os homens descobriram aquilo que já existia. Não é assim? Quando descobriram o Brasil já existia, né? Então, assim é tudo, né? Os homens descobriram aquilo que já existia, as leis já existiam. Só que através de determinados irmãos nossos, que nos foi dada a possibilidade de conhecer tantas coisas que regem a matéria, assim como ao longo dos tempos nos foi dado também instruções do mundo espiritual e do moral. Então, Deus não se engana, os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, né? As leis dos homens, elas são imperfeitas, ela já diz que tantos adendos, né, que são colocados por serem imperfeitos, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material, o universo moral, se baseia em leis estabelecidas por toda a eternidade. E na questão 617, qual a abrangência das leis divinas? Refere-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Referendando aquilo que nós estamos falando agora, né? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis morais. Que não basta só estudar, né? Tem que fazer aquilo que a gente estuda, né? Nos grupos de estudo, nas palestras, não basta só ir lá nas palestras, né? Nos estudos, estudar, tem que praticar, porque aquilo que a gente sabe, aliás, só sabe se fizer, né? Eu costumo dizer que eu só sei que sei aquilo de bom que eu digo que sei, se eu fizer aquilo de bom que eu digo que sei, senão eu não sei que sei aquilo de bom que eu digo que sei. Claro que não precisa fazer toda essa enrolada, né? É só ver que saber e não fazer é como não saber. Então, por isso, né, os espíritos já colocam aqui, estuda e pratica as leis da alma. Então, nós temos que praticar aquilo em quem a gente vai exercitar, né? As leis são nos outros, né? Na vida, nas situações. Então, a gente precisa colocar para fora o saber através da prática exercitada e continuada, né?
Então, nós vemos ao longo dos tempos, né, irmãos nossos como Newton, né, que descobriu tantas leis. A lei da gravidade é uma força fundamental de atração que age entre todos os objetos por causa das massas e a quantidade de matéria da qual são constituídas. Então, lá já Newton dizia, né, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado das suas distâncias, que os corpos se atraem com força proporcional às massas, né? Então, Newton colocava assim, mas essas leis já existiam, porque a matéria já existia. Então, ele descobriu, e é claro, tem que ter um mérito dele, né, que foi um espírito encarregado de mandar as coisas, de descobrir essas coisas para nós. Mas no momento em que Newton descobriu essas leis, ali foi instituído que tudo, né, era através da matéria e não precisava nem da ação de um Deus. Era tudo resolvido através da matéria. E nós vamos ver logo depois, né, 100 anos depois, vem vindo outras leis que nos elucidam as coisas, né? E nós estávamos vendo lá que matéria atrai matéria na razão inversa de suas massas, na razão direta de suas massas, na razão inversa de suas distâncias, mas nós vamos ver que também, né, Lavoisier tinha dito, né, tantas coisas com relação à questão da lei de causa e efeito. Falou sobre a lei de causa e efeito, que no mundo nada se cria, né? Tudo se transforma. No mundo nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo vai se transformando na medida em que nós vamos agindo com as leis. No mundo nada se cria, tudo se transforma. Então, ali já estava dizendo que aquelas leis que tinham sido descobertas, elas já existiam. Nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Então, já estava dizendo, indo na direção daquilo que nós depois vamos aprender. Porque, aí, Lavoisier foi, né, morto, né, por dizer tais coisas, porque estava numa época do materialismo muito grande, e foi morto por dizer essas coisas. Mas 7 anos, 7, 8 anos depois da sua morte, nasce quem? Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que nos traz toda uma visão espiritual, que eu chamo de viés, né? Visão espiritual com relação às leis de Deus, e que nós estamos aí para aprendermos sobre a lei de causa e efeito, mas também buscar ver que aquilo que nos dizia Newton lá funciona não só com relação às coisas da matéria, mas também funciona com relação às coisas do espírito. E daí, daqui a pouco, alguém podia ficar chocado com o que eu disse agora, mas funciona porque nós, na medida em que vamos aprendendo as coisas, ao longo dos tempos, fomos nos apegando às coisas da matéria. E a gente vive o dia inteiro pensando nas coisas da matéria. Dificilmente, em algum momento do dia, a gente se lembra que é espírito, né? Ou vê o outro como espírito, ou projeta coisas espiritualmente. Então, nós vivemos muito envolvidos ainda com a matéria. Então, nós acabamos ficando densos espiritualmente, ficamos pesados espiritualmente, com esse apego às coisas da matéria. Nós chegamos lá no mundo espiritual e estabelecemos tantas coisas com relação a essa evolução que nós precisamos fazer. Mas nós chegamos aqui e vemos tantas coisas com relação à beleza, com relação aos prazeres da carne, e que nós nos apegamos a essas coisas e disputamos essas coisas e tratamos os mal por essas coisas, ficamos bravos por essas coisas, ficamos tristes por essas coisas, ficamos magoados, ficamos depressivos pelas coisas materiais.
Então nós ficamos densos espiritualmente. Colocamos um peso na alma, esse peso que nos chumba a terra. Então vê, né, olha, já dizia Leo, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado de suas distâncias. E se nós temos essa materialidade em nós ficamos muito apegados às coisas da terra, muito apegados à própria terra, de tal maneira que hoje existe, aliás, sempre existiu, né? Existe quando nós desencarnamos, nós vamos para a erraticidade, né? Nós estudamos nos grupos de estudo isso, né? Vamos para a erraticidade. E a erraticidade tem camadas, e a camada mais densa está mais próxima à Terra, porque nós ainda estamos tão apegados à matéria que ficamos formando uma camada densa ao redor da Terra, ficamos nessa faixa vibratória, ainda onde se disputa tantas coisas, e apegados às coisas da matéria, e chegamos lá e ainda ficamos bravos porque tem alguém distribuindo aqueles bens ou gastando aqueles bens que nós levamos um tempão e nos esforçamos para conseguir. Então, vê como e nós sofremos por isso. Ficamos aqui construindo alguma coisa, não levamos essas coisas fisicamente, mas levamos apegados ao espírito. E aí formamos essa camada densa na erraticidade e apegados a tantas coisas da matéria que sofremos por isso. E Kardec, lá na questão 799 o Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. E a resposta dos amoráveis irmãos: destruindo o materialismo. Não é destruir a matéria, né? É destruindo o materialismo que existe em nós. Esse apego à matéria de tantas formas, forma com que nós ficamos apegados à matéria, e esse é o materialismo. E nós precisamos ir gradativamente compreendendo que... Me permite um gole d'água aqui, porque ao longo dos tempos, né, a gente vai ficando com mais idade, né, e passa por tantos procedimentos que daqui a pouco precisa de uma aguinha para refrescar, para molhar a garganta, né? Então nós vamos nos apegando a essa matéria e formando o materialismo em nós, e Kardec se preocupou com isso, também com todas as outras coisas que formam, né, a doutrina espírita, para que nós buscássemos, irmos gradativamente vendo que somos espíritos, não somos um corpo. E essa consciência de ser espírito atuando num corpo, nós vamos ver que, naturalmente, nós precisamos de todas aquelas coisas que o corpo precisa. Mas nós temos que ver, paralelamente com isso, de todas as coisas que o espírito precisa para evoluir, não só no aspecto, né, cultural, tecnológico, científico, mas também no aspecto e principalmente moral, porque esse é que nos faz ter relações melhores para que a vivência não seja apenas vivência, seja uma convivência. Então, nós precisamos aprender a conviver entre nós para que nós possamos atingir amanhã aquilo para qual Jesus nos concitou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas para essa perfeição, nós não podemos ficar apegados apenas à visão material. Nós temos que buscar a visão espiritual, para que essa visão espiritual e moral nos leve a nos aproximarmos de Deus. Sede perfeitos, e a perfeição é o Pai Celestial. E Jesus disse: ninguém irá ao Pai senão por mim. Ele nos deu o direcionamento para irmos até Deus. Mas para irmos até Deus,
nós precisamos ir tirando de nós esse peso que nos impede de subir. A gravidade nos impele para baixo, né? E a gravidade está na matéria. Então, na medida em que nós vamos nos desvencilhando gradativamente do materialismo, nós vamos subindo na escala evolutiva para chegar mais perto de Deus. É preciso que, naturalmente, né, a gente busque também ir compreendendo tantas coisas das questões científicas, filosóficas, como nós falamos, mas também é preciso que nós buscamos o lado espiritual. E a gente faz uma relação com uma escada deitada, serve para quê? Para nada, né? Agora, uma escada de pé a gente não consegue subir. Então, à medida em que nós buscamos apenas o conhecimento da matéria, nós estamos, né, no terra a terra, é uma escada deitada. E na medida em que nós buscamos a visão espiritual, moral, nós vamos ter também uma subida espiritual, moral. Mas nós precisamos subir numa escada que esteja num plano possível de se subir. Então, nós vamos subindo um degrau na questão da espiritualidade e vamos buscando também a evolução nas coisas materiais. E ali vai se formando as forças, né, que a gente aprendia lá no colégio, né? Ninguém gastou aquelas aulas, né? Um vetor puxando nesse sentido e outro nesse sentido, vai ter uma resultante. E essa resultante vai ser essa subida lenta e gradual que nós podemos fazer na direção de Deus. Então, por isso que não existe, né, uma evolução, eu vou subir, né, naturalmente. Não, nós precisamos ir vivendo com os nossos irmãos que estão junto com nós, e todos nós somos imperfeitos. E a gente vai precisando, todos nós vamos precisando, irmos compreendendo como vivem os nossos irmãos que vivem do nosso lado, e vivem do nosso lado com as suas imperfeições. E nós precisamos buscar ter essa visão do amor, que é o exercício das virtudes nos outros, né? Para que a gente possa se desvencilhar desse peso do egoísmo e do orgulho que enfraquecem a alma e não nos permite ter essa elevação. Mas isso é gradativo e nós precisamos buscar ver as maneiras de como chegar mais perto de Deus através daquilo que nos dizia Jesus. Então, nós vimos, né, os problemas vão existir sempre. Kardec enfrentou problemas inúmeros com a sua estada aqui, né, na Terra, nos trazendo, para trazer a doutrina, ele enfrentou problemas inúmeros, né? Só que eles, né, programado por Jesus, ele nasceu numa época onde aquelas leis que decapitavam, que crucificavam, que botavam na fogueira, já tinham sido modificadas. Mas, mesmo assim, foram queimadas 300 obras em praça pública de Kardec. E ele diz, queimem-se as obras, mas o espiritismo vai ficar. Então, encontrou problemas, nós vamos encontrar problemas também ao longo dos tempos, por sermos espíritas, né? Hoje, já num patamar bem menor, mas há algum tempo atrás, né, se era discriminado por ser espírita, né? E hoje tem essa facilidade, né, de o espiritismo estar adentrando, né, nos nossos celulares, nos nossos tablets, no nosso computador, nas nossas televisão, porque hoje já tem essa facilidade toda, né, onde antes era uma dificuldade. Então, as leis de Deus sempre propiciaram para nós essas evoluções, e Kardec enfrentou essa e venceu, porque deu continuidade. Porque quando queimaram as obras, só existia o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e ele editou depois as outras obras que vêm complementar o estatuto, como eu falava, né? O Livro dos Espíritos é o estatuto, em cima dele foram feitos os outros demais regimentos, que é o Livro dos Médiuns, o
Evangelho, o céu e o inferno, a Gênese, mais as obras complementares, mais o que é o Espiritismo. Então, nós temos toda essa maravilha para nos fazer compreender que podemos, não amanhã, estarmos numa erraticidade. É claro que, de sã consciência, ninguém quer ir para a erraticidade, né? Mas isso é a lei da vida, né? O corpo, ele sofre fadiga, o corpo sofre fadiga e ninguém vai viver mais de 150 anos, né? Então, o corpo vai sofrendo essa fadiga e, naturalmente, que amanhã nós vamos ter que deixá-lo. E essa consciência de deixá-lo tem que ser uma consciência de tal maneira que ela não seja pesada, impregnada das coisas materiais, para que nós possamos estarmos depois no mundo espiritual, não mais como o entendimento da questão 459 do Livro dos Espíritos, influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos, e a resposta, muito mais do que vós supondes, muitas vezes, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, hoje, se nós estivermos impregnados dessa materialidade, aqueles espíritos que estão na erraticidade, impregnados dessa materialidade ainda, eles podem nos influenciar e nós precisamos, eles podem nos influenciar, não é que eles nos influenciam, é que nós permitimos que assim seja, e nós devemos estar com as armaduras para não sofrermos o ataque que eles podem mandar contra nós. Assim como no amanhã, daqui a 150 anos, né? Brincadeira, né? Nós podemos estar no mundo espiritual e que não sejamos nós aqueles que influenciam alguém para as negatividades. Mas a questão 459, influenciam os espíritos, nossos pensamentos e atos, não é só com relação aos espíritos menos evoluídos, não. É com relação aos espíritos, que podem ser mais evoluídos ou menos evoluídos. E que nós podemos permitir que sejamos influenciados pelos espíritos mais evoluídos, pela nossa evolução, porque o semelhante atrai semelhante, né? Agora, nesse momento, nós temos reunidos aqui por semelhança. Mas lá numa mesa tem alguém jogando carta por semelhança. Lá no boteco tem alguém jogando, né, tomando trago por semelhança. E assim, em todos os ambientes, né, nós nos reunimos por semelhança. E nós podemos atrair para junto de nós espíritos mais evoluídos e não sermos influenciados pelos menos evoluídos. Ah, daí não vai ter mais espíritos menos evoluídos no meio do nosso meio? Vai ter, vai continuar. Só que nós vamos não mais sermos influenciados por eles, mas nós vamos estar influenciando eles. Assim como no amanhã, nós, ao invés de influenciarmos alguém negativamente quando estivermos na erraticidade, nós podemos influenciar positivamente para estarmos construindo um amanhã melhor. Porque senão nós vamos estar buscando lá no plano reencarnatório maneiras que serão condizentes com a vida que nós tínhamos e com a evolução ou a falta dessa evolução que nós vamos ter. Mas esse tempo ele anda muito rápido para mim, né? Certamente que para vocês, né, já foi um tempão danado, mas para mim anda muito rápido. Então nós vamos... Agora, como as letras ficaram menores aqui, tem que pegar os óculos, né? Como nós vamos tendo essa evolução, nós vamos também compreendendo tantas coisas que nos é dito lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então, quando Moisés foi ao Monte Sinai, está lá no capítulo 12, né, do Evangelho, quando Moisés foi ao Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonava o verdadeiro Deus. Homens e mulheres davam seu ouro e suas joias para que fosse um ídolo que adoravam. Homens civilizados, estáis fazendo como eles?
Cristo vos deixou sua doutrina, ele vos deu exemplo de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fez para vós um Deus a vosso gosto, para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizeste ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta a seus gostos e às suas ideias. Que nós possamos não adaptar as nossas ideias e gostos àquilo que Deus nos trouxe, mas adaptar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Por isso, né, Kardec, através dos Espíritos de Verdade, eles nos dão um alerta: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiramente cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus, quando ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. O Senhor, então, vos dará uma manifestação mais evidente de sua clemência, e o enviado celeste verá em vós uma grande família. Que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá trazer-vos. Que o eleito só encontre em seu caminho as palavras depositadas para vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade. Então vosso mundo tornar-se-á o paraíso terrestre. Mas se continuais insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciências, e, no entanto, tão pobre em bons sentimentos, aí não nos restará mais que chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então todos nós que servimos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Então os Espíritos nos mandam esse alerta para que nós, como dizia Paulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te diante dos mortos, e o Cristo te esclarecerá. É para nós despertarmos diante dos mortos, porque se a gente não tiver com essa visão espiritual, a gente mortifica o espírito. Desperta-te diante dos mortos. E Jesus vai nos esclarecer como espíritos e não como corpos. E aí, certamente, porque estamos seguindo as pegadas dele, do Mestre, na sua essência. É claro que na sua essência, depois, né? Agora a gente tem que fazer o beabá. Mas a gente pode, daqui a pouco, chegar aqui, continuando no ABC, no abecedário lá da nossa compreensão, e chegarmos amanhã a ter o amor. E a lição sobre o amor diz que o amor resume inteiramente os ensinamentos de Jesus. E que nós possamos ir gradativamente buscando para dentro de nós, para que amanhã não tenhamos essa gravidade das coisas materiais a nos atrair para a terra em sofrimento. Nós vamos ter a leveza espiritual amorosa para nos aproximarmos de Deus. Muita paz.